Boa noite a todos, sejam bem-vindos à Igreja Virtual. Hoje eu estou aqui mais uma vez para poder gravar esse vídeo para você e essa mensagem. Eu tenho certeza que ela vai falar profundamente ao teu coração. Se você tem uma Bíblia em casa, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 19, no versículo 1 até o versículo 10. Hoje estou em casa, hoje é feriado nacional aqui nos Estados Unidos, 4 de julho, independência dos Estados Unidos, e por isso estou em casa e vou aproveitar para poder gravar essa mensagem ao seu coração. Hoje nós vamos falar sobre um grande homem com uma grande visão, que é a vida de Zaqueu. Abra aí a sua Bíblia e vamos ler. Está escrito: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e ricos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, ou seja, uma figueira brava, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedou com um homem pecador. Entretanto, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Deus, nós te louvamos pela tua palavra e que ela encontre guarida nos corações. Fala profundamente em cada vida, em cada coração, de uma maneira muito especial. Usa-me para a glória do teu nome, que diminua eu e que tu cresças mais, cada vez mais. Essa é a minha oração a ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, a palavra de Deus nos fala nesse texto sobre Zaqueu, e eu quero falar hoje para você sobre um pequeno homem com uma grande visão. Hoje nós sabemos que se fala muito em pessoas de visão, em empresas de visão, em empresários de visão, em visões de todas as formas. Visão para algum negócio, se você tem visão para algum negócio. Então hoje se fala muito em visão. Só que aqui não é somente o que podemos ver, o que podemos ter ou ler através dos olhos, mas como um objetivo, um sonho. Porque visão aqui não é somente o que você vê. Visão aqui não é somente o que você possa visionar, mas sim algo que você tem guardado no teu coração, que é um sonho, aquilo que foi plantado por Deus na tua vida. E nós temos uma compreensão e um entendimento, um ponto de vista. No mundo existem 2 tipos de pessoas. Grave bem isso. 2 tipos de pessoas. As que têm visão e as que não têm visão nenhuma. As que não têm objetivo nenhum. As que não têm nenhum tipo de visão. E não é necessário ser grande, importante, inteligente para ter uma grande visão. Não é necessário passar-se por uma grande faculdade, ter um canudo na mão para se ter uma grande visão. É necessário, portanto, ter a sabedoria de Deus. Isso é o mais importante. A Bíblia diz que se nós queremos ter sabedoria, peçamos a Deus que Ele nos dá e não nos pede nada em troca. Provérbios 2, capítulo 1, versículo 6, nos fala sobre a sabedoria também. É necessário, portanto, olhar na direção certa. Vamos ver algumas características de uma pessoa de visão. Você é um homem de visão? Você é uma mulher de visão? Então, grave essas características. Primeiro, o homem ou a mulher de visão não se inibe com suas limitações. A Bíblia nos diz nesse capítulo de Lucas, capítulo 19, versículo de 1 a 10, que Zaqueu era chefe dos publicanos. E que Zaqueu não somente era chefe dos publicanos, e ele era judeu também. E ele era um judeu, chefe dos publicanos, que cobrava impostos dos judeus. Ele trabalhava diretamente para Roma. Este era o ofício de Zaqueu. Ele trabalhava para Roma, para o governo romano. Ele cobrava impostos do seu próprio povo, oprimia o seu próprio povo e até roubava do seu próprio povo, porque isso foi uma convicção dele, foi uma declaração que ele fez para Jesus quando ele teve a sua vida completamente mudada. Eles eram desprezados e rejeitados pelo povo por trabalharem para os estrangeiros, ou seja, Zaqueu era desprezado.
Ninguém gostava de Zaqueu. Primeiro, porque era cobrador de impostos. Segundo, porque, por ser judeu, trabalhava no contrário. Trabalhava para os romanos. Prestava serviço para o governo romano. Então ele não era bem quisto. As pessoas não tinham uma boa imagem de Zaqueu. Ele não era muito bem querido no meio do povo de Israel, não. Né? E isso era prejudicial para a vida de Zaqueu. Então eles eram desprezados porque trabalhavam para os estrangeiros, que dominavam e por serem geralmente desonestos. Zaqueu era muito desonesto. Como se não bastasse, Zaqueu era pequeno. Eu sou baixinho. E eu quero crer que Zaqueu era menor do que eu. Né? Porque a Bíblia diz que ele era um homem de pequena estatura. Olha, eu não sou um homem de pequena estatura. Eu tenho 1,62 m, eu creio, 1,62 m, é isso, 1,61 m, 62. Então, Zaqueu era baixinho. Era um homem, a Bíblia diz que era um homem de pequena estatura. Era um homem pequenininho. E ele não podia ver Jesus por causa da multidão. Mas ele queria ver Jesus. Ele não podia, preste bem atenção, ele não podia ver Jesus por causa da multidão, mas ele queria ver Jesus. Isso é que é importante, isso é que conta na vida desse pequeno homem. Ele não podia ver, mas ele queria ver Jesus. Ele não desistiu do seu alvo e ele procurou os meios para fazê-lo. Imagine um homem importante de posição como a que Zaqueu tinha, né? Uma posição social elevada, subindo em uma árvore, né? Um sicômoro, uma figueira brava, superando a sua limitação de altura. Mas ele tinha um objetivo, ele tinha uma visão. Ele tinha um objetivo em mente, ele era determinado. Queria ver Jesus, não importasse como. O importante é que ele queria ver Jesus. Na nossa vida, meus queridos, muitas vezes circunstâncias tentam nos impedir de alcançarmos os nossos objetivos, de alcançarmos os nossos sonhos. Tantas coisas nos frustram e impedem que venhamos a alcançar os nossos sonhos. Tentam nos impedir de todas as formas. Mas nossa atitude deve ser como a de Zaqueu, que não ficou preso à sua limitação. Então, essa é a primeira característica, que um homem ou uma mulher de visão não se inibe com as suas limitações. Segunda característica, olhar na direção certa. Zaqueu sabia que Jesus ia passar naquele lugar. Zaqueu sabia que Jesus ia passar por ali e ele não podia perder essa oportunidade. Então o que ele fez? Se ele viesse por frente, na mesma rua que Jesus estava passando, ele ia dar de frente não somente com Jesus, mas com toda aquela turba, com toda aquela multidão que não gostava dele. Lembre-se, ele era judeu, mas ele trabalhava para os romanos. Ele trabalhava para o governo romano, então ele não era bem quisto. Provavelmente, talvez até apedrejariam a Zaqueu. Mas o que ele fez? Ele também não poderia ir por trás da multidão. Porque com certeza, se ele tentasse entrar por trás da multidão, ele receberia muito cascudo. Né? As pessoas que estavam ali não deixariam com que Zaqueu se aproximasse de Jesus se ele dissesse que queria ver Jesus. Terceira coisa, o que Zaqueu fez? Ele então teve uma ideia, ele teve uma visão. Ele sabia que lá na frente, na mesma rua onde Jesus estava passando, havia um sicômoro, uma figueira brava. E ele pensou, eu posso dar a volta e subir naquela figueira e ali está próximo a Jesus. Quando Jesus passar, eu vou vê-lo. Isso é que importa, isso é que conta. Quando Jesus passar, eu vou estar ali para ver. Então ele teve o seu olhar, a sua visão na direção certa. Ele pensou certo. A Bíblia nos diz, e isso nós temos um exemplo que em Mateus 26, 14 e 16, que Judas tirou os olhos de Jesus para olhar na recompensa do dinheiro. Foi isso que ele fez. Ele tirou os olhos, o seu foco estava em Jesus. Ele tirou os olhos de Jesus, o foco de Jesus, para olhar no dinheiro que lhe ofereceram, para entregar a Jesus. Então este homem não tinha uma visão perfeita, ele não estava olhando na direção certa. Temos exemplo também dos discípulos de Jesus no caminho de Emaús, que estavam andando depois que Jesus ressuscitou, estavam falando sobre Jesus. O próprio Jesus se aproximou, começou a andar com eles, e a Bíblia nos diz até que eles disseram que o seu coração estava aquecido pelo Espírito de Deus, pela presença de Jesus, depois que eles descobriram que Jesus estava com eles ali. Eles não estavam na direção certa. O próprio Jesus estava com aqueles homens ali e eles não perceberam. Continua. Eu vou dar uma pausa aqui e fazer outra gravação, porque o YouTube, infelizmente, só são 10 minutos e já está esgotando o tempo aqui. Mas nós continuaremos na próxima gravação. Aguarde um momentinho aí, ok?